Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz de retorno ao programa hoje Omar Ferri. Agora, com esse jeito de direitalha que tu tens, maroto, depois de uma longa vivência na esquerdalha. não complica a minha vida e não mistura coisas imisturáveis. O que não é misturável? Tu não foi de esquerda? Eu fui de esquerda. E agora tu Algum és o quê? problema? Agora tu és o quê? Agora eu já é só ler o meu livro, nem esquerda, nem direita, Não, então, harmonia, murista é não. o centro. Murista não, murista não. Aí Porque não. eu não sou murista. Murista, tu é murista. Há 2000 anos atrás, os latinos já diziam, in medius est virtus. Chega de confronto, Paulo Sérgio Pinto, tá? Ninguém administra o Brasil inteiro o rei do confronto. sendo extrema esquerda ou extrema direita. Está na hora de terminar com isso. Isso só faz mal ao Brasil, só faz mal ao nosso povo, só produz confrontos e desentendimentos. Eu acho que o centro, dentro desse espírito de mais um centrão, administrar não. Chega de centrão, não. bem comum não, mais um centrão. e o bem público já é o suficiente e já responde para os meus ideais. É uma decepção tudo centrão. Eu nunca fui decepção para ninguém, só para ti. Para mim, claro, centrão tá decepção. É por isso que eu não me preocupo. É só um. É só um contra Omar mim. Ferri no centrão. Walter Lael. Eu acho que todo mundo é conservador naquilo que conhece. E a pessoa vai amadurecendo e vai conhecendo as coisas, né? E o Omar Ferri aconteceu exatamente isso, eu acho. Ele tem defendido posições, e eu tenho acompanhado, primeiro que reconhecem o equívoco e o absurdo histórico do caminho que a gente estava tomando no Brasil nos últimos anos, né? Da distância do discurso petista e daquela postura de se apresentar como a vestal do templo, para o que estava acontecendo na verdade. E ele acabou denunciando tudo isso porque é um homem correto. E a gente... Parece que quando tu ataca um lado, naturalmente tu acaba caindo no outro, né? E é óbvio que todos nós reconhecemos que nós vivemos uma era de extremos, de excessos. E talvez a era do Omar é de centro. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não sei se é de centro. Coletei esta frase hoje, publicada na revista Veja. A direita deve enfrentar a desigualdade. A esquerda parar de fazer de conta que o mercado não existe. Também. Tá conforme. Bom, nós estamos aqui à direita com os nossos juristas aqui. Aliás, temos um ministro ao centro, ex-ministro. Para quem não sabe, Nestor, aí foi ministro, né? Isso. Ministro do Trabalho, não do Trabalho. Foi ministro superior Tribunal do Trabalho. E dois procuradores gerais. Antes de tudo, e aluno do Paulo Olímpio Gomes de Souza. Pra honra minha. Eu fui também, né? Pra honra minha. E entre dois procuradores gerais, Paulo Olímpio Gomes de Souza e Mauro Renner. Vamos começar com o jovem há mais tempo, Paulo Olímpio Gomes de Souza. Bem, é uma honra sempre estar contigo neste prestigiado e prestigioso programa de debates, na companhia de Omar Ferri. Agora se revelando o homem de centro. Mesmo no centro, ele não nega sua natureza de veemência, de fervor. É um centrista fervoroso. Walter Tira a pena dos dois lados agora. Nestor, Mauro, dois ex-alunos, para minha honra, com quem hoje, e é o sonho de todo o professor, aprender com seus ex-alunos. Hoje são meus professores. Não, que nada. Quem foi teu ex-aluno aqui? Nestor, o Walter. O Omar não foi? Não. O Omar é meu mestre desde sempre. Eu e o Mauro convivemos há algum tempo no Ministério Público, para minha honra, que chefiou também. Mas, enfim, é uma volta sempre prazerosa para mim.
E o tema é essa... Um dia tu tem que contar para nós por que o Paulo Olímpio Gomes de Souza e Amadeu Valme perderam para Lia Pires. Não. Isso tem que contar um dia. Não se ganha e não se perde, né? Em julgamentos. A justiça, sim. Como dizia o Meneghetti, se empata. Eu como sou analfabeto direito, eu tenho torcida, né? Eu, na época, torcia para vocês, mas lamentavelmente perdi com vocês. Pois é, mas quem sabe a sociedade... Quem é que estava lá transmitindo aquele julgamento? Aliás, pioneiro... Pioneiro a TV Guaíba. Pioneiro, Paulo Sérgio e a TV Guaíba, em 1990, agosto de 90, televisionaram um julgamento... O primeiro no Brasil. De início a fim, pioneiramente no Brasil. Um péssimo exemplo para o Supremo Tribunal, que a partir do televisionamento dos julgamentos... Desabou. Aí vira uma fogueira de vaidades. Tu é culpado. Cada um tá querendo arrostar mais Eu sou culpado daqueles votos longos. Eu, Carlos Ribeiro das nossas... Aqueles votos longos, intermináveis. Ali tu já devia ter aprendido o efeito midiático. Depois de quantas horas? Mas, professor... 3 horas para um voto. 3 horas, não, ali foi. E foram 21 votos, multiplicado por 3. Mas quem levou 3 horas? Não, por quê? Porque tinha uma telinha. Claro. Mas pior é que não é só isso, professor. Eu fui outro dia a Brasília... Deixa eu fazer o preâmbulo dos demais aqui, pra mas gente entrar no debate. faz Tá parte. ali um ministro esperando, tchê. O ministro Nestor Fernando Rain. Nome de ministro, Nestor Fernando Rain. Hoje eu volto a insistir. Aprendo com ambos ex-alunos. Queria falar do professor Paulo Olímpio, porque saúdo todos os amigos da mesa, os telespectadores, porque o Paulo Olímpio, na época, eu era lógico, um menino na universidade, ele era também um homem bastante moço quando me deu aula. Além do conhecimento profundo da matéria e a forma de ensinar... Qual é a matéria dele? Penal? Penal? Penal 1, penal 2. E além da forma didática e primorosa de ensinar e do saber jurídico, o professor Paulo Olímpio sempre primou pela sensatez. Então, de cada professor nosso da universidade, a gente aprecia algumas características, não é? De forma que meus momentos de sensatez na vida certamente foram inspirados na figura do mestre, na forma de analisar certas situações da ciência do direito penal, a forma sensata como o professor Paulo Olímpio professava essas aulas, foram marcantes na minha formação profissional. E em relação a isso que se fala aqui, dessas confrontações, principalmente da política, né? Eu acho que o bom de a gente estar entrado em anos de envelhecer, não é? Entrado em anos, eu acho. É que a gente... É óbvio que todos procuram um reconhecimento, conscientemente ou inconscientemente, mas a gente tenta agradar a si mesmo, ter na solidão, do silêncio, quando estamos com nós mesmos, a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que é bom para o nosso espírito, entendeu? E deixamos um pouco em segundo plano essa coisa de agradar. Mas eu me alinho muito no que disse o Ferri, que no meio está a virtude, né? Esses excessos, essas coisas, precisa haver, às vezes, alguns enfrentamentos. Mas eu acho, assim, que essas coisas excessivas... eu queria que me exemplificassem qual é um caso em que essas coisas exacerbadas, principalmente da política, levaram a algum desiderato razoável. Confrontações, esse clima de ódio, assim. E isso, a eleição do Bolsonaro. Não, mas a gente precisa compreender que a eleição do Bolsonaro foi uma reação natural. A eleição do Bolsonaro. Eu ia dizer, a eleição do Bolsonaro, para mim, foi uma necessidade brasileira. Ao extremismo que o outro lado estava... Mas ela foi... O Bolsonaro foi eleito pelo petismo, não pelos eleitores. Pelo antipetismo. Não fora isso, ele não teria sido eleito. Em circunstâncias normais de temperatura, ele não seria sido eleito. E nós temos um exemplo muito próximo de nós que está um pouco mais avançado no ódio, que é a Argentina, né? A Argentina vive esse ódio de uma forma mais iracunda, mais violenta e mais longa do que nós há bastante tempo, e pode reeditar um pesadelo agora, que é a volta do kirchnerismo. Então, não há exemplos de algo bem sucedido com esse embate em que as pessoas não reconhecem qualidades mútuas. Agora, eu estava E aqui não se reconhece, não há em relação ao adversário que dizer, olha, nisso eu estou errado, você está certo. Não eu estava assistindo na Fox a entrevista de um jogador argentino, nem me lembro qual é, um daqueles zagueirões. Ele disse, não tirem
argentino o espírito da polêmica. Nós somos polêmicos em tudo. No futebol, na política. Em tudo nós somos polêmicos. Pois é, mas a melhor... A Argentina é mais passional. A seleção para... Eu sou muito brasileiro, adoro o Brasil, mas no futebol eu peço permissão, peço desculpas, mas eu torço para a seleção uruguaia, mesmo que ela jogue contra o Brasil. A seleção uruguaia é uma embaixadora do país no exterior. O Diego Forlán fez a primeira exportação de gado em pé do Uruguai para a Turquia por intervenção dele, porque a Turquia não tinha relações com o Uruguai, e o Uruguai foi o primeiro país latino-americano a reconhecer o massacre armênio. Mauro Renner. Vamos a Mauro Renner também, nosso eterno procurador-geral de Justiça. Está aqui. Fazia tempo que tu não vinhas, né, Mauro? Faz umas 3 semanas. 3 semanas? Pô, para nós é muito tempo. Eu não posso ficar tanto tempo longe do amigo. Mas eu que agradeço o convite e principalmente por participar dessa bancada tão seleta, hoje escolhida a dedo. Quando me deram a nominata, eu disse, pô, eu preciso participar e aprender com os nobres convidados. Né? E tem modéstia sua. E tenho a alegria, né, de reencontrar meu grande chefe, Paulo Olímpio, né, do Ministério Público. Não tive a alegria de tê-lo como professor, né, porque a minha formação foi em Bagé. Né, então foi em Bagé. E nós depois, ao passar no concurso do Ministério Público... Lá na nossa FUMBA? A antiga FUMBA, Fundação Átila Taborda. Isso, um dos grandes historiadores do Rio Grande do Sul. Isso. Professor Átila Taborda. E eu tive aí o privilégio de me formar lá e ser um dos, né, depois, alunos distinguidos, né, por ter passado no concurso do Ministério Público. Isso marca muito para a instituição, claro, né, de Bagé. E quanto mais isso chegar à chefia do poder. Também, né? Eu tive a oportunidade de convidar toda a parte acadêmica, né, Arno Vascunha, para participar. Amigo nosso, amigo da minha família. Exatamente, muito nosso amigo da família também. Ontem, o deputado Pedro Westphalen participou do programa aqui e ele foi duramente, vinha sendo duramente atacado desde que votou a favor do COAF no Ministério da Economia. Mas duramente. Ontem foram 300, até depois pedi para levantar, 351 WhatsApps contra ele, atacando ele. Parece que se uniram contra o deputado. Né? Dizendo que estava prejudicando o governo Bolsonaro e por aí foi, e enfraquecendo o Moro, que era um absurdo, e se alinhando ao PT, e bom. E eu fiz uma defesa dele hoje, que fiz nas redes sociais hoje também, e hoje os senadores do PSL, depois de uma manifestação do presidente dizendo que tanto faz ficar na economia quanto na justiça, aliás, o COAF sempre foi da Fazenda, mesmo na Lava Jato, e não impediu que a Lava Jato tivesse sucesso até então, mas resolveram atacar. E hoje, depois de referendado pelo presidente, os senadores do PSL resolveram aderir ao COAF no Ministério da Economia. Então, eu quero dizer aqui que este homem honrado, decente, correto, como é Pedro Westphalen, está com, acredito eu, com a alma lavada. Ontem, inclusive, ele recebeu um e-mail de filho aqui e tal. Ele estava sofrendo muito ontem, mas hoje eu acho que mudou toda a situação. Então, aqui a minha solidariedade a ele, a defesa que fiz hoje, reforço hoje. Né? E que eu empresto também. Até pelo partido do presidente hoje está sacramentado que ele estava correto. Eu não tenho esse enfoque mais. Não, claro, mas é liberdade, Nestor. Não tem liberdade. Permite, quando aconteceu isso com o Pedrinho, Pedro Westphalen, no nosso grupo aí de WhatsApp, eu defendi o Pedro Westphalen, por outras razões. Eu acho, em primeiro lugar, que a COAF é um desastre na mão do Ministério da Economia. Passou debaixo do nariz da COAF 56 milhões de reais num apartamento em caixa cheio de dinheiro que saiu de algum banco. E onde é que está esse controle? Mas quem é que tinha que controlar isso? Mas sempre teve. Sim, mas sempre mal. Sempre muito mal. E muito mal dirigido. Então, por isso, eu imaginava que seria bom se o COAF viesse para o Ministério Público, porque controlaria essa questão de enriquecimento de ilícitos e tal. Isso é uma coisa. E acho que o COAF ficaria melhor nas mãos do Ministério Público, porque não funcionou no Ministério Público. E por que o presidente quer no Ministério da Economia? Já chego lá. Bom, agora, o Pedro, quando votou, justificou o voto dizendo que achava
que a COAF se ajustava melhor ao Ministério da Economia, aqueles funcionários já treinados, ele justificou. E se ele está errado ou não, um homem que tem a trajetória política dele, a vida pública que ele tem, a honradez que ele tem, julgar o Pedro Westphalen por uma votação, mas é muita coisa. É isso aí. É dose para mamute. Quer dizer, eu estou votando contigo sempre. Aí um dia eu voto um negócio contigo, eu não presto mais. Mas eu tenho... Agora, o fato do TSL voltar atrás na questão do COAF é uma covardia do PSL. É uma falta de convicção do PSL. Uma barbaridade que fez o governo, que se rendeu e baixou a cabeça para uma votação que deveria ter resistido. Então as razões nossas são diferentes. Porque o Pedro, ele está acima de uma votação de um COAF. Se nós tivermos que julgar um deputado por uma votação, bom, mas aí acabou o mundo. Mas isso é uma tendência humana. Eu tenho um livro que fala sobre um tratado sobre a ingratidão. Ele diz assim, a gente ajuda uma pessoa 1000 vezes durante a vida. Num determinado momento, por uma circunstância, nós não podemos ajudar. Né? Aquela circunstância por si só é capaz de apagar tudo que foi feito no passado. E a pessoa cria o que Freud já explicou, racionaliza isso. Busca justificativas. Mas ele podia ter feito mais e não fez porque não quis. Mas se ele fez isso antes é porque era obrigação dele. Eu acho que é muito difícil. A gente, de novo, vive nessa era dos extremos em que a gente foi lançado nisso lá atrás porque o país caminhava para uma esquerdização radical. Houve uma resposta no sentido contrário. A lei de Newton, acho que é a terceira, né? Houve a resposta no sentido contrário. A gente vai para o outro lado. Eu não sei se esse estado policialesco é bom, Paulo Sérgio Pinto. E nem sei se ninguém sozinho eu acho que não é bom. Tem o condão de resolver todas as coisas. Que não é bom. Né? O que acontece... Acontece que continuam as pessoas se manifestando aqui. Tem um que diz, parabéns a esta bancada, sempre o grande Nestor. Suas posições são certíssimas. E diz, Paulo Sérgio, sua cirurgia está maravilhosa. Se puder, fale o nome completo deste grande oftalmo seu, pois muito gostariam de saber. Parabéns, Regiane Mota. É o Eduardo Mazon, olha aqui, ó. Eu também achei que sexta-feira. A repaginação ficou Eduardo boa. Mazon. Gostou? Foi boa. Mas não é plástico, é oftalmo. Não, é Paulo oftalmo. Sérgio. É igual ao Hernani Polo. O Hernani Polo fez um desvio do septo externo. O Zé Sartori, desvio do septo. O Jerônimo Guerra, desvio do septo externo. Não consigo entender. Paulo Sérgio, filho do doutor Altair Mazon, que foi médico em Osório. Exatamente. A mãe se chama Maria, que é irmã da mulher do Romildo Bozan. E ele é um oftalmologista excepcional. Que bom que tu eu já fui nomeado. cliente dele. Eu conheço ele desde de 1 ano de idade. Me dou com a mãe dele, fui advogado do pai dele. O Altair era um cidadão excepcional e um médico muito competente. Professor, E criava uns cordeirinhos maravilhosos. 2 vezes, 3 eu fui na casa de campo que ele tem, naquela propriedade. Sim, ali em Capão da Canoa. Quase em Capão ali. Com esta genealogia, era impossível não ter melhorado essa fase. Paulo Sérgio, eu fui a Brasília para ter uma audiência com o ministro Luiz Fux um dia. Me disseram, ele está lá no TSE, ele era presidente, e vai ter a transmissão do cargo. Ele pediu que o senhor fosse lá. E eu chego lá e a solenidade de transmissão de cargo de presidência foi em gabinete do ministro Luiz Fux para o ministro, esse que era primo do Collor de Mello, como é o nome? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Sobre isso que o senhor falava e que o Nestor antes. Eu nunca vi um desfiar de vaidades. É uma fogueira de vaidades. De citações, de prolegômenos e de sei lá do que mais. De um para o outro foi mais ou menos uns 25 minutos só de elogio até entrar no discurso em si, né? Jogos florais. Então, se o cara faz isso numa transmissão de cargo dentro do gabinete, imagina na hora de um voto, né? Mas o Walter, Paulo Sérgio, o maniqueísmo que estamos vivendo, fundamentalista, leva a esses extremos. O Pedro Westphalen foi vítima disso, quer dizer, desgarrou um voto. Por convicção dele. Por convicção e por Desgarrou, não é o caso. Botou por um ângulo. Botou por convicção. Achou que lá era melhor. Fundamentalismo. Não, acho que é um direito. Mas é o que eu estou querendo dizer. O fundamentalismo diz, ele já é o culpado, já está mudando. Não é assim. E aí eu adiro a experiência, ao saber amadurecido. Como diria o Camões, o saber da experiência feita. Se ele foi socialista na juventude,
Ele foi comuna mesmo. Um moderado e um liberal. Mas que barbarismo, Paulo Sérgio Na Pinto. maturidade. Ele é massacrador. É uma lei da natureza. E se ele hoje Ele que vai a está Cuba cortar cana... pregando a política, a razoabilidade e o bom senso de um bom centrista, é o saber... Bom centrista, não. Olha aqui, me permite, eu quero Hoje é um explicar. dia festivo. Dá licença, me O dá Chico Anísio, o ex-governador da Guanabara, como era Deixa o eu nome dele? concluir, Walter. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Desculpa, professor, mas Carlos De Lacerda... péssima memória, hein? Não, de péssima um dos homens mais inteligentes que já teve nesse país. Isso eu não discuto, né? mau caráter. Um dos homens mais porém muito inteligente. Um dos homens mais inteligentes que já teve nesse país. E que mais mal fez ao país. Tradutor de Shakespeare para a língua brasileira, não vou nem dizer para a língua portuguesa, dominava de forma... Intérprete do Júlio César. Era comunista, foi preso como comunista na juventude e se transformou num dos maiores conservadores do nosso país. Chico Anísio, da mesma forma, o jornalista aquele lá de Nova York, da Globo, que faleceu, Paulo Francis. E eu poderia dizer vários aqui. E Omar Ferri. Peraí, não, deixa só. Me permite? Não, só para concluir. Não. Só para concluir. Não, Paulo Sérgio. Só para concluir. Tá bom. Isso é o saber da experiência feito, como diria Camões, e vivido. Amadureceu, diz, bom, o caminho é o do meio. In medios virtus. Mas tem uma razão fundamental. Dos latinos. Tem foram uma os razão gregos. fundamental. Nós estamos vivendo uma época em que, de um lado, está o capitalismo e as empresas públicas e a economia de um país. E, de outro lado, está um povo que trabalha. Um lado precisa de operários, os operários estão aí. Os operários precisam do capitalismo. Então, ele tem que haver harmonia. Não sou eu quem está dizendo isto. Pasqualini, E tu tá no centro. há 70 anos atrás, já expunha maravilhosamente, com uma inteligência profunda, com uma sensibilidade social ímpar no Rio Grande do Sul. Pasqualini dizia, tem que haver uma harmonização entre o capital e o trabalho, porque um precisa do outro. E está provado que a extrema-esquerda não deu certo, nem o nazifascismo de direita, que está querendo ser implantado nesse país, pode dar certo. Isso aí. Então, o bom senso, o bom senso que o Nestor acabou de enaltecer nas minhas aulas... Eu preservo, Ferri. Eu acho que por isso eu adiro a essa posição. O maniqueísmo leva ao fundamentalismo e à falta de racionalidade nas coisas. Não quero dizer que, por ser da oposição ao atual governo, tudo esteja errado. Nem que o governo tenha posições e tudo esteja certo. Temos que ter tolerância e saber separar o joio do trigo e saber o que pode ter certo aqui. E muito humanismo também. Humanismo e tolerância. Bom, esse maniqueísmo está nos causando um mal danado. E tu lembraste muito bem a Argentina. A Argentina, antes do kirchnerismo, veio o peronismo, que ainda está... Subsiste fortemente. Está é o motor da política argentina. É um motor. Então, Mas o kirchnerismo é o peronismo. Uma vertente do peronismo. É uma vertente mais moderna. Mas então, antes dele falou no kirchnerismo. É o culto da personalidade dentro do partido que é o culto da personalidade. Então, isso aí parece que está querendo ser implantado esse veso argentino, uma nação que tem tudo para ser rica, forte, pujante, e por vocação da O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Tá vendo, Fer? Não é contigo. Era contigo antigamente. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos com um único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers na luta pela saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Creminero chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses e a melhor expressão do nosso Vale dos Vinhedos. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Um grande abraço ao meu amigo Leocir Juarez.
O Paulo Olímpio já esteve lá semana passada comprando seus vinhos. Ali na Cristóvão. Compra ali na Cristóvão, né? Crédito sustentável para economizar na sua conta de luz? A Unicred tem. Torne seu projeto sustentável uma realidade para todos. Conte com taxas especiais a partir de CDI mais 0,41% ao mês. Você ainda pode pagar em 120 meses e pode financiar até 100%, não é 60%, é 100% do projeto. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente e não perca esta oportunidade exclusiva da Unicred. E nós vamos agora ao quadro do Dr. Gilberto Schwartzman, ele que está indo de Boston para Chicago. Vai receber lá... Hoje ele fala sobre isso. O maniqueísmo em 0 hora, tem uma coluna dele. Eu li. Né? Ele está indo de Boston para Chicago, onde vai ser premiado lá, viu? É um prêmio internacional que o Dr. Gilberto Schwartzman merece. Nosso grande oncologista, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, e ele que é um homem que, como professor, tem sido um exemplo. E é um homem que representa o Brasil internacionalmente. É a qualidade da medicina. É sair daqui do nosso Rio Grande do Sul. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14/9. Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12/8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados, ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A braçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço, na altura do coração, e deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer 3 medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão. Níveis acima de 12/8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. 2 temas importantes trazidos. Primeiro, da esquerda e direita. Chega dessa dicotomia. Importante gestor, sério e competente. Segundo tema colocado, de forma rara, Paulo Olímpio, em julgamentos, notadamente do júri, o profissional não ganha nem perde. Cumpre a missão. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Não, eu queria destacar uma das expressões ditas pelo Walter, da questão da ingratidão. É a pior coisa que existe, né? A ingratidão. E fazer isso com o nosso deputado realmente é uma ingratidão, né? Tem toda uma trajetória, uma história política, e querer denigrir por uma pontuação, por um dado, por uma votação, de uma forma leviana tomar um tipo dessa decisão, né? Mas, voltando então ao COAF especificamente, Paulo, né, eu quero destacar que o COAF, eu não tenho certeza se é melhor no Ministério da Economia, no Ministério da Justiça. Eu prefiro da Justiça. O que não pode acontecer... Você estranhar que não preferisse. Não, mas o que não pode acontecer é acompanhar de forma pessoal. A relação tem que ser institucional, né? Agora, porque o molde estará lá, deve ir para o Ministério da Justiça? Isso não pode acontecer. Não pode ser uma relação pessoal. Isso tem que ser de natureza institucional. É melhor, por quê? Porque o órgão te oferece melhores condições, a parte técnica, a parte operacional, busca justificativa por isso. Agora, não porque a pessoalização da pessoa é que vai direcionar o órgão. Então, é uma posição pessoal que eu tenho em relação à questão do COAF. Eu acho que qualquer posição é justificável. Onde é que está a Receita Federal? O Ministério da Economia. O Ministério da Economia, que faz o controle das rendas das pessoas, das empresas, e faz, né? Não, é que tem conselho... Pois é, e tem tecnologia, tem metodologia, tem software, tem computadores para cruzar informações. Isso está no Ministério da Economia. Então, às vezes, a gente está criando polêmicas que, na verdade, a gente está perdendo tempo de caminhar para aquilo que o Brasil necessariamente precisa, né? Com taxas de desemprego que continuam altas, com falta de infraestrutura, com problemas ainda no judiciário,
judiciário que precisam ser resolvidos, além do executivo? É que, Walter, o Conselho é um colegiado. Claro. Tem representantes da Fazenda, tem representantes do Banco Central, tem representantes da Polícia Federal. Então, é um órgão... Mas ele tem uma função executiva de inteligência, que é essa de cruzar o dado, de receber o dado e cruzar o dado. Trabalhar o e dado. nesse sentido, mais Será expertise que o tem... Paulo Guedes é mais ou menos honesto que o Moro? Eu acho que todo mundo tem acordo que os dois são excelentes ministros, né? Só posso falar uma outra coisa? Eu fui convidado... Só que agora tem aqui, ó, uma manifestação aqui, ó. Ingratidão é a palavra para o deputado Pedro Westphalen. O PSL deu um passo atrás, mas o deputado Pedro Westphalen votou com o PT. Os do PSL deram um passo atrás, mas o Pedro Westphalen votou com o PT. Eu acho que não votou com o PT. O PSL não se uniu ao PT, então? É a Giovana que está dizendo aqui de Porto Alegre. Não, acho que o Pedro está liberado. Acho que só a questão que remanesce é o seguinte: o COAF não funcionou onde ele estava. Nestor? E o ministro da Justiça disse: olha, eu tenho uma experiência no Paraná, agora fui um ex-magistrado, seria importante no meu ministério. Vamos com ele. Tu falasse esse negócio, Walter, nós precisamos andar o desemprego. Sabe que a nação olha, em meu juízo, que a gente conversa com pessoas de diferentes categorias econômicas, né? As pessoas olham pasmados para uma coisa que é muito simples, né? Se todo mundo, até mesmo o PT, porque o próprio Lula, na época, se deu conta da necessidade de fazer uma reforma previdenciária, algum tipo de reforma previdenciária, a nação fica pasma olhando o Congresso Nacional e vendo o seguinte: todo mundo sabe que isso é necessário. Quer dizer, o que está travando a reforma da Previdência? É o que cada partido, deputados, 37 partidos, vai receber para votar a favor de algo que é necessário. Sim. Então as pessoas ficam desesperançadas, é natural que as pessoas fiquem assim. Porque se há uma necessidade, todo mundo sabe, todo mundo vê. E não anda, porque as pessoas querem alguma coisa para votar em favor de algo que todo mundo converge. O que me chama que é necessário. atenção. Uns em maior extensão, em menor extensão. Mas até mesmo o Partido dos Trabalhadores sabe que é necessário fazer, que vai implodir se não fizer. E fica Olha todo aqui, mundo o Jorge olhando, Berger. o povo fica pasmo. O Jorge Berger, eu como eleitor e cidadão vejo que o COAF é um órgão fazendário e o deputado acertou no seu voto. O Jorge Berger é um conservador, conheço ele, Aí, portanto não tem essa paranoia que às vezes a gente está experimentando. Isso acho que está a pontualidade do maniqueísmo, quer dizer, é o fundamentalismo do maniqueísmo. E é um fogo-fato das redes sociais que acontece, né? Explode e às vezes incinera algumas pessoas, infelizmente. Agora eu queria falar... De repente o PSL fez bem de abrir mão. Eu queria falar dois assuntos aqui da cidade. Walter, eu só queria continuar a questão do Nestor, que ele fez essa colocação da Previdência. Porque qualquer país do mundo a gente vê movimentos da população contra as reformas da Previdência. Sim. Aqui, no Brasil, o povo vai às ruas pedindo a reforma da Previdência. E não anda. E não anda. Quer dizer, Mas eu acho que vai Não andar. sabe nem por quê, tá Eu acho que vai andar porque... Não sabe por quê, tá pedindo. É o paradoxo. Mas eu acho que a economia está travada, sabe que se andar isso vai destravar. Eu acho que está Não sabe andando, por mas quê. há uma incompreensão também, está falando aqui um parlamentar, de que o parlamento tem os seus tempos para além da gente querer simplesmente fazer tábula rasa e achar que tudo é negociação de cargos, de troca de favores e tudo isso. Há um tempo, há um convencimento. Existem forças que às vezes são oposições que não são essas desses interesses, mas são ideológicas também. Eu acho que é preciso compreender isso. O prefeito aqui em Porto Alegre, no primeiro ano, não conseguiu compreender a lógica do parlamento. E no segundo, quando eu era presidente, teve muita dificuldade. Que lógica do parlamento? Ele foi deputado há quanto tempo? Pois é, mas teve dificuldade Ué, no mas como é que parlamento. não entende a lógica do parlamento? Foi deputado? Mas teve dificuldade. O Bolsonaro também. Foi parlamentar quanto tempo? 17 anos. Muito mais. 17 anos? Foi 17? 30 anos. Então. 2 vereadores e 28 deputados Então, né? E está tendo dificuldade de trabalhar com essa lógica. Qual é a política que ele fazia, a nova ou a velha? Quando era Eu parlamentar? não gosto dessa expressão. Mas Eu não ele sei- que usa. Eu não sei exatamente. Mas não sou Pois eu que uso. Eu não sei exatamente o que é isso. Posso falar outra bom. coisa? Que eu vi ontem aqui o programa? Foi ontem? Sim, não vai falar mal do Alexandre Saltos aqui que nós vamos brigar. Tá bem. Uda, eu me esmero. eu tenho a procuração do Alexandre para defendê-lo. Tá bem. Eu me esmero em fazer amigos no Ministério Público. E tenho o maior carinho, o maior apreço pelo Só Ministério que eles não querem. Bom, isso é o senhor que está dizendo, não sou eu. Hã? Não é verdade. Se isso é ele que está dizendo, não sou eu, tá bem? Isso é intriga. O senhor está vendo? A polêmica... Tem boas relações, mas não é advogado. Ele que não se polêmica está em mim. ó. Ele que não se fresqueia comigo, que eu sou advogado de É, eu, raciocínio Nestor, rápido, Nestor, né? Uruguai, eu sou Eu argentino. não perdi esse cacuete ainda. Mas nós votamos uma lei aqui e essa é a seara do legislador.
a lei que cria novos marcos do patrimônio histórico de Porto Alegre. Foi uma lei produzida pelo Executivo e votada no Legislativo, como é a regra constitucional do nosso país. E eu achei que o doutor Alexandre, que é meu amigo, acho que ele se equivocou completamente na sua fala no dia de ontem. Primeiro que trouxe fatos que não são verdadeiros, não são verídicos, não correspondem à lei. Né? Falando dos prazos e falando da forma. E falando dos institutos, o Instituto do Inventário e o Instituto do Tombamento. Nós temos essas duas figuras constitucionais. Acontece que em Porto Alegre a figura do inventário não tinha prazo. E o direito de propriedade das pessoas, que é um direito tão importante quanto o Instituto da Função Social que foi trazido à Constituição de 88, esse direito à propriedade estava sendo violentado aqui em Porto Alegre. Não é verdade o que disse o Dr. Saltz, que agora a gente pode destruir o Colégio Militar, que vai destruir o Observatório Astronômico que deixa vulnerável, da URGS. Não deixa vulnerável. Ele não, que vai destruir. Não deixa vulnerável, porque não mexe em nada disso. Deixa o patrimônio histórico vulnerável. Não deixa, não é verdade. Porque tudo que é patrimônio particular, as pessoas podem, o que não podiam antes, a partir de agora, requerer ao órgão de proteção do patrimônio, que é o EPAC, que se manifeste com relação... Em 7 dias? Não é 7 dias, está errado isso. O prazo Ele falou em 7. O prazo é 60 dias da lei. O prazo é 60 dias da lei. E o que está acontecendo hoje? Hoje é um limbo. O EPAC vai na tua casa e diz o seguinte: a casa do Paulo Sérgio Pinto é histórica. Nunca mais tu retira aquilo. Tu perde a propriedade, ela tem faculdades que a gente aprende, ela tem dispositivos que é o direito de gozar, fruir, usar e dispor. Quando o EPAC vai lá, ele tem estabelecido hoje, doutor Mauro, uma espécie de desapropriação indireta da propriedade do cidadão, sem nenhum tipo de indenização nem retorno. Então, no 4º distrito, que é um bairro que, por exemplo, nós queremos fazer uma revitalização urbana. Eu, quando fui secretário, carece de uma revitalização urbana, as coisas estão caindo. Se a gente vai a Barcelona, Porto Alegre tem 5.600 bens entre listados e tombados. Acho que nem Roma tem isso, nem Jerusalém tem isso. Né? Então que se tombe um bem, que se diga o seguinte: olha, este bem tem que ser tombado, porque ele é histórico. É o prédio do Tumeleiro que ele falou aqui, do Theo Widerspan, com tais características. Sabe o que a legislação de hoje está alegando, entre outras coisas? Do lado do prédio do Tumeleiro, quem vem pela avenida, pela elevada da Conceição, vai enxergar uma ruína caindo aos pedaços ali. Hoje não pode intervir, porque aquela ruína que está do lado é considerada pelos arquitetos como um item de compatibilização. Então, as coisas caem na volta, porque não pode tocar nem naquele prédio, que alguns, de fato, têm que ser preservados, tombados. Vai ter aqui uma pessoa que vai ser o primeiro a defender o patrimônio histórico, mas, de fato, o patrimônio histórico. Não o excesso, não o arbítrio. E se for mexer no teu bem, no bem do Dr. Paulo Olímpio, do Dr. Mauro, tem que indenizar. E é isso que nós estipulamos, regras claras, o direito do proprietário poder se defender, o prazo para que o agente público possa se manifestar e a diferenciação que a própria Constituição criou, 2 instrumentos, o do inventário e o do tombamento. Se o Constituinte quisesse que os 2 fossem a mesma coisa, ele não tinha falado em inventário, ele tinha falado só em tombamento e tinha deixado de fora o inventário. Então o inventário tem que ser o caminho para o tombamento. Semana que vem nós vamos fazer um debate sobre isso, ele vai estar aqui, o senhor está convocado. Não é nem convite. E com o maior prazer. Então, quero dizer, com todo respeito, com o carinho que me merece, errou, trouxe informações que não são verdadeiras, e o que está acontecendo na prática, em Porto Alegre, para além dos bens que de fato devem ser protegidos e tombados, é uma agressão ao direito de propriedade. Tem gente morrendo. O que aconteceu em Petrópolis, 500 casas de famílias listadas, sem nenhum critério e sem prazo determinado, era um absurdo. O que acontece no 4º distrito é um absurdo. Se a gente vai a Barcelona, a gente vê regiões sendo revitalizadas com instrumentos modernos, e foi isso que nós fizemos. A legislação de Porto Alegre é boa. Se gente morrer, olha, vai ter gente morrendo com esse aumento em IPTU. Também vai ter condições de pagar uma IPTU. Coisa para saudar e uma coisa para deplorar. Para saudar que o mercado público vai reabrir agora a parte superior do mercado. Parece que chegou ao final daquele impasse e reabriu o café do mercado que já havia fechado, reabriu melhor, maior. Agora dá para ir lá sábado, tomar café? Dá para nós voltarmos. Abriu uma pizzaria ali, tchau, muito boa. Sim, mas aí nos tirou o café, né? Aí nós ficamos mal e não fomos mais no mercado. Agora reabriu o café. Eu só preciso fazer uma defesa. E a segunda coisa já te faço. E faço a segunda. O senhor sabia que o fim foi designado. A segunda questão. A segunda questão que eu deploro sobre este tema que você está falando aí, a Riachuelo está bloqueada num determinado trecho em função de um problema de uma família que não pode suportar o conserto. Gente, só um minutinho. Se a família não pode suportar
o poder público tem que tomar. O que não pode é a Riachuelo ficar seccionado como está há 6 meses. Mas aquilo é um vai ficar mais absurdo, 10 mas não é anos. 6 meses. Mas não tem- Não, é e outra mais. coisa- Aquilo está 20 anos assim. E outra, não. Mas, Não, agora interrompida. interromperam o Sim, claro, mas agora, porque era, um ano. porque era sabido que isso ia Bom, mas acontecer. só quero dizer o seguinte: o que acontece? Aí é o seguinte, por que se interrompeu? Porque poderia aquele prédio desabar sobre o automóvel. Mas é Claro. o seguinte, agora não desaba sobre os automóveis, mas desaba sobre as pessoas que passam lá da parede. Mas que troço absurdo, mas não tem cabimento um negócio desse. Olha o que está acontecendo ali com o ginásio da Brigada Militar ali. Da Que o- esquina ali. Não tem Aquilo ali, cabimento, aquilo ali é um negócio desse. perigo, é um absurdo aquilo tá ali, aquela parede pronta para cair. Assim ninguém como é toma aquele providência. prédio que tem na frente da Cadeia do Rosário, que está lá. O esqueletão. Esqueletão. O esqueletão como está ele- 50 anos, o esqueletão. Todos sabem, né, que o tijolo não rebocado, né, ele tem um processo aparece de aqui? corrosão acelerado, né? Aquilo vai desabar um dia na cabeça de alguém. Tá, isso aí é canção cantada. Vai cair aquele negócio. É uma profecia autorrealizada. Onde o doutor Eu Mauro Renan. desejo que não aconteça, mas é impressionante. Doutor Mauro Não, Renan. simplesmente eu não posso ficar silente diante das colocações feitas pelo Walter em falar que o Alexandre teria faltado com a verdade. Porque nós conhecemos o Alexandre e ele é de um profissional qualificadíssimo, uma das maiores autoridades do direito do meio ambiente do país, né? E ele fala com muita propriedade, sempre nas suas manifestações. Então eu não conheço efetivamente a lei municipal em relação à questão do inventário, mas se o Alexandre coloca, eu acho que tem que acender a luz, tem que ser um tema para debate, porque pode efetivamente fragilizar o Instituto do Não. Inventário, né? Então é uma posição cautela, dele, uma doutor. preocupação que se faz, não posso deixar assim, deixar em branco, dizer que eventualmente o Não, Alexandre ele não teria faltaria com a faltado verdade. verdade. Ele está dizendo tá isso, mas eu acho que não faltaria. o que a lei Acho que não, tenho consta. certeza. Não, eu de novo vou Em dizer. cima da lei. Quando ele O disse. Alexandre não fala nada fora da lei. Ele Quando- deve estar seguindo o que a lei Ele dispõe. cometeu um excesso, então, porque quando ele disse que o que nós votamos enseja que se coloque abaixo o Colégio Militar, Não, ele falou. Não é enseja. Ele pode- deixa vulnerável. Daqui a pouco o ele pode exército colocar como resolve. exemplo. Daqui a pouco o exército resolve vender aquela área, trocar aquela área. Onde está o colégio Bom, mas militar. então que se Como tombe. trocou o 18RI, que hoje lá é Tecnopuc, né? Eles têm 7 dias, e se não responder, pode fazer Mas vem cá, então vamos a mudar. venda. Eu vou fazer uma proposta a vocês. Vamos mudar a Constituição. Né? Porque se o Poder Executivo não pode mais propor, e se o Poder Legislativo não pode mais votar, a gente, com todo respeito, fecha o país e aí nós criamos uma instância que vai O colégio militar propor, devia estar legislar tombado. e julgar. Tombado e não inventariado. Mas ele é tombado. Não é É tombado. tombado. Mas qual é o Só tem prazo? três O colégio tipos de militar é tombado. A lei não dava a lei não estabelecia Quem prazo fiscaliza? no tombamento. Quem tem... É isso que nós fizemos. Quem fiscaliza? Foi isso que nós fizemos. Nós dissemos o seguinte: a partir de agora, o poder público vai dizer aquele bem interessa ao patrimônio histórico e aquele bem está listado. E aí terá prazo para se proceder os estudos. Mas E se o qual é o proprietário, o prazo hoje era de infinito. O prazo hoje é eterno, não tem. E a lei foi isso que nós estabelecemos. Hoje, se o proprietário, dono de uma casa de Petrópolis, disser o seguinte: eu sou um dentista, eu trabalhei 60 anos, eu me aposentei, é a única casa que eu tenho, talvez uma casinha na praia. Eu quero fazer uma permuta com uma construtora. Não estou falando de grandes proprietários. E eu quero vender essa minha casa aqui hoje. E quero trocar para 2 apartamentos que eu vou dar para os meus filhos. Hoje não pode. E aí, o listamento, ele é tão gravoso que ele não indeniza em nada, que ele joga só um ônus nas costas de quem é proprietário e que tu não consegue arrumar uma janela sem ir lá no EPAC e pedir autorização para o EPAC para arrumar. Pois então, é o que eu defendo, então que se tombe o bem. E o município indeniza, paga. Paga a pessoa vai receber. O que acontecia hoje é uma desapropriação indireta sem nenhum direito, senão ônus a quem é proprietário da casa. Se retira a faculdade de dispor do bem, né? Se ofende o direito de propriedade. Então, doutor Mauro, eu digo o seguinte: E o município está preparado para fazer esse acompanhamento? tem essa 3 fiscalização? instâncias que fazem tombamento no nosso país. Há o tombamento municipal, há o tombamento estadual e há o tombamento federal. Muitos desses bens são tombados pela União. Outros são tombados pelo Estado, outros são tombados pelo município. A lista eu não tenho aqui. Porque às vezes... Não, e tem o internacional também. Walter, Por Antônio Prado, por exemplo. É patrimônio, acho que é patrimônio da humanidade. Tem o internacional também. O que eu quero dizer é o seguinte:
Aí, o de Petrópolis, doutor Mauro, explicando a prática, o senhor tem uma casa lá e a casa foi listada. O senhor vai requerer no EPAC. Olha, eu quero que digam em 60 dias se essa minha casa é patrimônio histórico ou não é patrimônio histórico. E aí o arquiteto do EPAC vai responder neste prazo. Olha, sua casa é por isso, é patrimônio histórico. Caminha para o tombamento, oferece uma compensação que nós estamos oferecendo, que a lei estipulou, em índice construtivo. Hoje é uma irresponsabilidade. O agente público vai lá, desapropria, dispõe do bem das pessoas e fica assim. Pro resto da vida, não acontece mais. Dizer, o que na prática está acontecendo? Quer dizer, o proprietário sofre por tudo que ela só com o IPTU, que tem aumento de mais de 100%. Tu imagina o seguinte, sofre com em Petrópolis o pior dos mundos. O inventário. Porque além de terem as casas majoradas pelo IPTU, ainda tem a casa bloqueada pelo patrimônio histórico. Então é o pior dos mundos. Eu proponho um debate aqui. Vai ter a semana que vem. Ótimo. Já combinei com o Alexandre. Claro. Está convidado. Nivelar essa informação. E eu quero propor que a Procuradoria... Só que ninguém vem para o debate. Eu quero que a Procuradoria... Não, mas vem a Procuradoria-Geral do município vem. aqui. Eu acho que Já tem tá que vir. marcado. O doutor Nelson Marisco pode vir aqui, que é o procurador do município. Já está marcado. Para esclarecer essas questões, porque, de novo, desculpe se estou sendo grosseiro ou não, mas não foram ditas verdades aqui. Agora, eu não quero chamar o doutor Saltos, que é meu amigo, e nem chamaria de mentiroso, mas então as informações são equivocadas. Desculpa, mas de forma indireta... Volta tudo isso estavam fazendo. Não. Não está fazendo. É uma graça infame, mas entre Mário Rochedo, quem sofre... De forma via diversa está fazendo. Mas não, o argumento é de terrorem. Vai ser desmanchado, foi dito aqui, não sou eu que estou dizendo. Não, desmanchado não torna vulnerável. Não, mas disse lá pelas tantas. Não vai ser Como é que ele vai afirmar que vai ser desmanchado? Pode ser demolido. Não, pode, vão construir um arranha-céu. Foi dito aqui, vão construir um arranha-céu no lugar Pode ser. Da Tumeleiro. Quem disse? Eu ouvi. E como assim? Com muita atenção, e por isso que eu disse que é para um ex-professor, um velho professor, é extremamente gratificante receber aulas dos ex-alunos. Que Walter mostrou profundo conhecimento do tema que trouxe a debate. Mas eu conheço também o nosso colega Alexandre Saltos, que também tem autoridade. E isto que tu propõe, não vamos estabelecer um novo maniqueísmo de posições. Vamos buscar racionalmente a verdade técnica, aquilo que é o melhor, tendo como alvo e como destinatário a cidade e o cidadão. Isso claro. Que tu falaste aí, Paulo. O cidadão tem que ser preservado em seus direitos. Paulo, fundamentalmente. Às vezes, a lei é boa, mas a estrutura é ruim. Entendeu? Isso. Aí, uma coisa, há um descompasso na implementação do que deveria ser feito de forma ideal. Mauro, o problema é que ninguém aguenta mais, ninguém suporta. A cidadania está sendo a todo momento atacada. É teratologia de toda ordem. Não, mas quando se coloca na vida das pessoas... monstros como pode ser esse aí, e se coloca nas vidas das pessoas um aumento de IPTU no goela abaixo, sem mínimo cabimento. Mas isso aqui é um avanço. Eu defendo, vou continuar defendendo e nós vamos fazer o debate. Ainda disse ontem ao doutor Saltos, no nosso grupo, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, que não se pode dar essa elasticidade ao princípio da precaução. Acho que o princípio da precaução, que é aplicado ao direito ambiental e ao patrimônio histórico, é um instituto importante, mas toda a literatura, Nestor, que a gente vai ler sobre isso, é de autores de matiz esquerdista, que querem dispor da propriedade das pessoas. Mas esse maniqueísmo a gente não pode estabelecer aqui como se fossem polos opostos, a preservação do patrimônio histórico e o direito das pessoas. Vamos para o ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. O nosso centrista preferido agora se revelou agora vai ser centrista. Não, mas é o bom senso, o bom senso. Deixa o centrista falar agora. Omar Ferri, o ponto final. Foi mencionado muitas vezes aqui, tanto pelo professor Olímpio como pelo Nagelstein, o termo maniqueísmo. O termo maniqueísmo tem origem numa espécie de sacerdote que para uma religião da Pérsia era parecido com Jesus Cristo. Ele chamava Mani, e os gregos chamavam ele de Maniqueu. Ele adotou uma religião com princípios
opostos. Daí vem a palavra maniqueísmo, o bem de um lado e o mal do outro lado. E o Deus desta religião se chamava Ahura Mazda. E ele era o Deus e tinha um diabo que, se não me engano, se chamava Ormuz, mas eu também esqueci. Essa religião tomou conta praticamente da Idade Média, daquela região da Grécia, do Egito, da Ásia Menor, da Pérsia, mas depois foi muito combatida pelo cristianismo e praticamente ela desapareceu. Ainda Todo tem... mundo resolveu dar aula aqui agora. Não, a Pérsia foi um dos mais Falou em antigos professor, resolveu dar aula. Tá bom. Eu queria explicar o maniqueísmo. Walter, seu ponto final, Walter. Quero dizer que ainda não produziu efeito, mas nós temos hoje em Porto Alegre a legislação de telefonia mais moderna do Brasil. Isso foi reconhecido pelo Sinditele Brasil. Nós tínhamos uma legislação muito burocrática e nós criamos a figura do autolicenciamento e determinamos como contrapartida para as empresas a cedência dos espaços onde são instaladas as ERBs para instalar equipamentos públicos como câmeras de segurança que podem ser utilizadas pela Prefeitura Municipal. Um grande avanço e isso foi reconhecido semana passada. Porto Alegre ganhou um prêmio Cidade Amiga da Internet. Isso é muito importante. Eu queria convidar a todos para no próximo dia 14, o general Milton Mourão, que é natural de Porto Alegre, vai receber aqui pela Câmara Municipal de Vereadores o título de cidadão emérito. E as pessoas perguntam, mas por quê? Nós vivemos uma democracia. Ele e Carlos Thompson Lenz. Carlos Thompson Lenz, mas não é no mesmo dia. Nós aprovamos ontem com muita honra. Os dois vão receber o título. Aprovamos ontem com muita honra, para os dois merecidamente, né? E ele é natural daqui, galgou pela via democrática o segundo posto mais alto da República. Eu acho que nós todos, como porto-alegrenses, devemos nos orgulhar, pelo menos quem é democrata deve se orgulhar disso, e é um homem extremamente preparado, que teve sucesso em tudo que empreendeu. E nós vamos homenagear também a empresária que patrocina, é uma mecenas. Não é Carmen Flores? Não. A Sheila von Tobel, que criou uma plataforma esposa do Ricardo, uma plataforma de alfabetização para crianças que é fantástica, se chama Elefante Letrado. Eu sempre acho que não há nada mais importante que educação. E quando a gente vê que alguém que se dispõe a investir, retirar recursos para ajudar a educação e espalhar conhecimento por aí, isso precisa ser reconhecido. E no dia 4 de junho, agora, nós vamos estar homenageando o Elefante Letrado na Câmara de Vereadores, exatamente por essa iniciativa. Parabéns, merecido. Aliás, falar em inventário, eu queria dizer ao Paulo Guimarães, que comprou minha antiga casa lá na Sim. Que ele não tá sabendo, rapaz. Ele comprou a casa, ela está inventariada já. Sim. Não quero assustar ele, mas... Não, mas já está só as paredes. Vai fazer 3 andares, está modificando tudo. Não, olha aqui, ó, ele não sabia que ela está inventariada. Ah, não, então vai... Não tem uma cláusula do distrato aí? Ei. Olha, cuidado. Mas ele comprou de terceiros, né? Cuidado com o quê? Não. Eu sou um homem de ter cuidado. Ei, mas o cara tem que botar a cláusula de distrato. Relação dessa venda. O meu ponto final, eu peço vênia muito especial a ti, para dedicar esse meu ponto final à minha amantíssima esposa, que hoje está completando mais um ano de vida. Poxa. Parabéns para ela. Um beijo para ela. Muitos anos vividos juntos, 59 entre casamento e namoro. Essa mulher merece todas as minhas homenagens. Mas teve noivado também, nesse. Publicamente teve noivado também. Esse reconhecimento a esta companheira de todas as horas, mãe dos meus filhos, avó dos meus netos, construímos juntos, querida, essa bela família. Parabéns. Beijo pra ti. Parabéns. Eu quero ver para quem vai ser a continência. Se o ponto final for para ela, depois eu quero ver a continência para quem vai ser. Já está. Se o ponto final. Não, também, vamos dizer, reforçando esse abraço a Tânia, que é uma minha querida de muitos anos, e a bela família do... Esporleder de Souza, muito bonita aqui em Ossul, hein? Como sempre. Ela é bonita. Como sempre. Verdade. É uma ótima pessoa. Eu queria só referir que nós teremos agora no mês de junho aqui o Rio Grande do Sul vai sediar a Copa América, não é? E por que falo desse assunto? Porque se imbrica com o que está sendo tratado aqui de Porto Alegre, né? Porto Alegre, as pessoas muito simples dizem assim, a minha casa é pobre, mas é limpinha. Porto Alegre nem limpinha. Porto Alegre vive uma decadência tão grande que ela nem limpinha. Porto Alegre é uma cidade triste, uma cidade mal iluminada, uma cidade que não é limpa, uma cidade mal sinalizada,
Não é? Então, por isso que nós aqui nos revoltamos, pelo menos eu e Paulo Sérgio, contra o aumento do IPTU, porque não é razoável que, prestando péssimos serviços, ainda se tenha aumentado o IPTU. Se tivessem dado para usar uma expressão popular, uma guaribada na cidade, né? Uma capina intensiva, uma pintada em cordão de calçada, uma iluminada, coisas baratas, mas que fazem a diferença e nos alegram, porque virão pessoas a Porto Alegre, que o Grêmio vai homenagear a Federação Uruguaia de Futebol. Nós temos já uma camisa celeste, como é a camisa da Seleção Uruguaia. E a gente fica pensando, onde é que eu vou levar essas pessoas? Tu tem que cuidar por onde tu leva, tu traz um convidado. Tu tem que fazer, planejar por onde tu leva. É impressionante. Tu tem que fazer desvios tremendos para não mostrar esse legado de miséria. Eu tomei um café com o presidente da Associação de Comerciantes do Mercado Público agora de tarde e ele me perguntou exatamente isso. Walter, alguém que vem aqui, onde é que tu leva? É isso. Doutor Mauro Renner. Bom, eu queria destacar, e já que nós estamos no mês de maio, a questão do Maio Amarelo. Né? O sentido é a vida, na questão do trânsito, porque a educação, como foi bem referida aqui, é importantíssima. Né? E principalmente a educação no trânsito, uma coisa que nós deixamos, nós vemos a violência tomar conta, nós utilizamos nosso veículo como uma arma, né? Com velocidade, com desrespeito à sinaleira, com desrespeito às faixas de pedestre. Isto nós temos que reativar o sentido da educação. Então, o meu ponto final fica aqui esse sentimento da educação no trânsito, que ela é importantíssima para salvar vidas. Nestor, eu tenho que trazer aqui o Eduardo Clorir. Vocês são amigos. Só de dizer, lembrando o legado que vai deixar a Disa Gonzaga, que hoje atua junto às autoridades de trânsito, nesse mesmo sentido que tu acabaste de referir. É verdade, bem lembrado. Paulo Sérgio, boa noite. Só não fica brabinho. Gostaria de saber por que a imprensa divulgar que o governo sofreu mais uma derrota quando os deputados não aprovaram que o COAF ficasse com o Moro. Qual a intenção da divulgação? Até parece que o Ministério é mais honesto que o outro. Ao contrário, o que nós estamos dizendo aqui? Eu não estou brabinho. Votou no qual o governo queria que ficasse com o COAF. O presidente Bolsonaro queria no Ministério da Economia. Não, ele cedeu. Não foi derrota nenhuma do Ele governo. levou o revés no Congresso Nacional e agora concordou com o Congresso. Olha, vai para lá mesmo. O que está sendo desconsiderado que o COAF é composto de excelentes servidores e qualificadíssimos Desculpe, eu não posso concordar mais. Eu também não concordo muito, não. Nem estou dizendo que eles não são bons ou não são ruins. Eu estou dizendo que eles não funcionaram. É verdade. Continência para quem, ô Marfeg? Eles passaram por onde? Continência. Vamos ver a continência do Marfeg. Desculpa. Atenção. Para quem é a sua continência? Tá certo. Continência pro John Kenneth Galbraith, pelos economistas do tempo antigo que deram lições espetaculares e parece que nós estamos esquecendo hoje esses que poderiam de alguma forma contribuir para o progresso do Qual o setor Brasil. econômico do John Kennedy? O Galbraith. John Kennedy Galbraith. Fritz Kennedy. Sim, Ele são é os dois que eu mais importante na admiro. teoria do poder, ele é- Além do pai da economia, como é o nome dele, o inglês? Não é Olavo Smith? Adam Smith? Adam Smith. Eu pensei que era o Olavo de Carvalho. Pelo amor, não estraga a nossa conversa. Débil mental, maluco, o homem depreciativo, um guru Sua e continência, um cartomante de quinta categoria. Que vergonha pro programa. O Walter Nagelstein. A sua continência. Olha só, eu quero mandar um abraço. Eu encontrei na rua o senhor Oswaldo de Paula, lá de Canoas, avô do Firmino de Paula, que foi prefeito de Santo Ângelo. Não sei se está nos assistindo, mas um abraço. Te mando um abraço aqui, doutor Alex Custódio, nosso juiz da Vara da Fazenda Pública, querido amigo de todos nós. E eu queria bater uma continência, essa para o comandante do Exército Brasileiro, nosso amigo, que me recebeu com muito carinho. Edson Leal Pujol. No gabinete dele, né, lá no... No altar gremista. Não, eu fui recebido no quartel-general do Exército. Não, mas mesmo, tem um altar gremista lá dentro. Não vi nada disso. Tu não viu? Me desculpe. Mas então tu é cego. Eu tomei um Presta mate... esses óculos pra ele aí. Continência pro Pujol. Eu tomei um mate no gabinete do comandante do Exército, tendo por pano de fundo um quadro maravilhoso sobre um dos episódios, aí uma das batalhas que o Batalha dos Aflitos. glorioso Exército... Não era também, pô, aí vocês querem me sacanear, né? Era uma da Guerra do Paraguai lá. Tá bem? General, minha continência. Continência É óbvia. para a doutora Tânia. Pra nossa... Querida, um beijo
E aguarda que eu estou em prontidão. Isso não é totalmente seguro. Ele já está de verde oliva aqui, ó. Ele já veio de verde oliva. Nestor, sua Olha o continência. compromisso. Não, eu vou bater, vamos fazer essa continência para pessoas próximas e queridas nossas. Também vou fazer uma continência para a Tânia, que foi nossa querida vizinha de praia. Hoje não estou mais lá, mas sempre convivemos com muita alegria. E também para o general Pujol, esse meu correligionário gremista, mas pelas imensas qualidades que ele tem, obviamente, o futebol é um detalhe importante na vida de todos nós, mas pelas imensas qualidades que ele tem como figura pública. Eu tenho algumas felicidades, viu? 2 continências aqui me alegram muito. Da Sofia Cavedon, que bateu continência, cada vez que vem bate continência, apesar da revolta do partido, e a outra do Omar Ferri. Quem diria que ele bateria continência? Não, mas aí Mas eu gosto muito do Fidel João, é um grande amigo meu. Militar? Hein? Não usava farda? Usava. Então, tá É um general excepcional. Tá explicado. Mauro Reis. A minha continência é local também. Eu quero homenagear, através da minha continência, uma colega, Sinara Dutra, Paulo. É verdade. A Sinara faz um belíssimo trabalho maravilhoso em relação à adoção. E recentemente nós tivemos, promovida por ela e pelo Judiciário também, a corrida pela adoção, né? E esse é um trabalho permanente que ela tem efetuado, né, em prol daquelas crianças que procuram uma família. Então eu acho que ela merece um destaque todo especial por parte deste amigo. Perfeito. Aniversário hoje a desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Grilo, o general Gilberto Arantes Barbosa, o juiz Itamar Rezende Duarte, o juiz Gerson Moacir Gubert, a procuradora Andréia Tachentenberg, né? Campos, é isso, né? Isso. A Tânia Sporleder de Souza, sua esposa, a quem o bato continência também para ela, Bem. nossa homenageada. Entre tantos aqui, o Mário Gabardo, o Luiz Antônio Brum, a Tereza Kessler também, entre tantos e tantos aniversariantes aqui. E o Marcelo Agstrom também, sei alguns aqui dos aniversariantes. Aqui vai o teu lencinho milagroso para limpar óculos, que é um espetáculo. O celular e o computador, tá, da nossa ótica, Center Ótica. Um abraço ao Alexandre lá, ou ali no Mãe de Deus Center. Um abraço para o Alexandre. Eu aqui estou desfilando hoje, o meu é azul, né? Agora, só não vou ter, obviamente, vermelho, amarelo, essas coisas assim, que eu gosto mais de cores discretas. Omar Ferri, para Muito obrigado. os óculos. Muito obrigado. Dá pra gente E ver tá aqui para te enxergar o altar. Depois tu pega, bota um óculos, uma capela. limpa para enxergar o altar. Para que não te passe despercebido. O altar gremista. Exatamente, não para que passa não te passe despercebido. O teu altar gremista. Posso dizer uma coisa? Tem certas coisas que eu prefiro não ver. Te acompanho. Eu senti. Muito obrigado, procurador Mauro Renner. Te acompanho. Obrigado, Nestor Fernando Rai. Não, é Mauro Henrique Renner. Mauro Henrique Renner. Como diz Rogério Mendelski, tem que ter três nomes para ter sucesso. Rogério Valdo Mendelski. Rogério Vaz Mendelski. Vaz Mendelski, o Mauro Henrique Renner. Só tem uns, tem 4, né? Paulo Olímpio Gomes de Souza. Tem 4. Vem cá, mas o Herman lá Aí o do Grêmio. sucesso é exponencial como foi. O Herman lá do Tem Grêmio, sido. vice-presidente. Obrigado, tem ajudado muito a obrigado, causa Walter, social obrigado, da Omar Ferri. Retornaremos amanhã, o dia mais feliz da minha vida, às quartas-feiras, quando aqui só tem, claro, além de mim, mulheres aqui, né? Claro, no programa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.